Olá, bom dia. Hoje o tema da nossa aula é reprodução em animais invertebrados. O grupo de animais invertebrados, ele é formado pelos peixes, anfíbios, répteis, aves e pelos mamíferos, né? A principal característica desse grupo, né? Como aqui mesmo já fala, é a presença da coluna vertebral, que protege a medula espinhal, que é um esqueleto como um todo, né? Então, os animais invertebrados são aqueles que não possuem esse esqueleto, não tem coluna vertebral e não tem crânio. Vertebrados serão aqueles que têm coluna vertebral e crânio. Então, esses animais eles vão apresentar diversas formas de reprodução. A gente vai ver cada uma delas. Primeiro, quem são esses animais? Primeiro, os peixes, né? Então, aqui a gente tem um cladograma, a gente já falou sobre isso, representa a história evolutiva dos animais, dos seres vivos como um todo, nesse caso, dos animais vertebrados. Então, aqui, né, onde tem, eu estou apontando com a setinha, esse ponto aqui, indica que tinha um ancestral, né, que era uma espécie que viveu milhões de anos atrás, que deu origem ao grupo dos peixes. E deu origem também a uma outra espécie. Essa outra espécie deu origem à linhagem dos anfíbios. E também deu origem a uma outra espécie que se separou, né, aí que formou dois grandes grupos, que foi o grupo dos mamíferos e o grupo dos répteis. Os répteis, ele não é um grupo válido, né? Por quê? Porque quando eu falo répteis, eu estou falando só desses daqui. É como se eu falasse de uma família e excluísse um irmão, né? Então, nós temos aqui dos répteis, para ele ser um grupo verdadeiro, ele deveria incluir as aves, porque as aves, elas descendem também de um réptil ancestral, de um grupo de dinossauros ancestrais. Então, os répteis, para formar como se fosse uma família, né? Um grupo verdadeiro, deve incluir as aves. Então, a gente vai falar da reprodução de cada um desses grupos. Primeiro, os peixes, né? A partir de agora, todos os animais eles vão apresentar reprodução sexuada, tá? Então, só tem formação de gametas. Então, os peixes, reprodução sexuada, a fecundação, ela pode ser externa ou interna, né? Então, ela pode ocorrer dos peixes eliminarem os gametas, né, masculinos e femininos, então os espermatozoides e o óvulos, aqui tem um exemplo, né, libera os espermatozoides e os óvulos na água, eles se encontram e fecundam formando um embrião. E em outras espécies pode ser interna. Olha aqui no caso dos peixes cartilaginosos, que são os tubarões e as arraias. Eles têm fecundação interna. Então, o macho, ele tem todo esse ritual aqui, né, onde ele tem um órgão copulador, né, seria semelhante a um pênis. Esse órgão copulador, ele é inserido aqui na fêmea, ele deposita, né, os seus espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Então, a fecundação, ela pode ser externa na água ou ela pode ser interna, quando o macho deposita dentro do corpo da fêmea. Geralmente, os peixes colocam milhares de ovos, né? Que tem um exemplo, né, do peixe palhaço, né? Tem muito Nemo, né? Tem muitos ovos. Por quê? A maior parte desses ovos, ela não vai sobreviver até a idade adulta, né? Então, boa parte disso daqui não vai conseguir sobreviver. Então, quanto mais ovos, maior a chance de mais embriões consigam sobreviver até a idade adulta. Alguns peixes, o desenvolvimento é direto, né? Então, não forma larva. No caso dos tubarões, né? Então, o tubarão adulto ele já aparece com um filhotinho de tubarão. Mas em outras forma-se uma larva. Então, tem espécie com desenvolvimento direto e espécie com desenvolvimento indireto, né? Então, muitos peixes formam essa larvinha aqui, que é um alevino, né? Então, esse alevino é a larva do peixe. Algumas são visíveis ao olho nu, a gente consegue enxergar isso daqui. Existem peixes que são ovíparos, né? Que botam ovos. Não sei se vocês já viram, esse aqui é um ovinho de tubarão, olha como ele é diferente. Né? Então, é dentro de tubarão mesmo, algumas espécies são ovíparas e outras são ovovivíparas, né? Quer dizer, tem o ovo, mas ela não coloca esse ovo para fora. Esse ovo foi dentro do corpo da fêmea. Então, é um ovinho bem diferente, né? Aqui da raia, com o peixinho aqui dentro já. E existem espécies que são vivíparas, né? Então, não forma ovo e já nasce o filhotinho ali direto do corpo da fêmea. Então, viram como os peixes são bastante diversificados, né? Eles podem ser vivíparos, algumas espécies, outras espécies ovovivíparas e outras espécies vivíparas. Agora, os anfíbios. Provavelmente os anfíbios, né, eles surgiram após os peixes ao longo da evolução, vieram de um grupinho de
de peixes, né, que tinham nadadeiras lobadas, que foram dar origem aos membros, né, as patinhas. Os peixes, os répteis, as aves e os mamíferos formam um grupo chamado tetrápode. Tetrápode porque nós temos 4 membros locomotores. Então, somos tetrápodes porque temos 4 membros locomotores. Os anfíbios provavelmente foram os primeiros tetrápodes que surgiram na Terra, né? Então, eles evoluíram a partir de um grupo de peixes com as nadadeiras semelhantes a essas patinhas aqui. Embora eles sejam já terrestres, né? A presença das patas facilita muito o deslocamento em ambiente terrestre, eles ainda dependem da água para a reprodução. Os anfíbios é como se fossem as samambaias, né, do reino animal. Porque, embora consigam sair da água, ela ainda depende da água para a reprodução. Então, por que eles dependem? Porque a fecundação ela é externa, né? E, além disso, quando os ovos são fecundados, eles têm desenvolvimento indireto e formam uma larva, e essa larva é aquática. Esses são os grupos, né? Olha o esqueletinho, né? Que bonitinho, né? De um anfíbio, de um sapinho. Os 3 grupos de anfíbios, né? Os sapos, as rãs e as pererecas, as salamandras, e isso chama cobra cega, mas de cobra não tem nada, né? Ela não faz parte do grupo das cobras. Mas é um grupo de anfíbios que evoluiu e ao longo da evolução perdeu as suas patinhas. É super inofensivo. Aqui, né, o processo reprodutivo dos anfíbios. Então, embora eles fiquem bem próximos, né, chamamos de abraço nupcial, o macho ele segura a fêmea pelas costas e ambos liberam os gametas na água, então eles ficam próximos, mas ele não injeta dentro da fêmea os espermatozoides. Os espermatozoides e os óvulos são liberados aqui na água, onde ocorre a fecundação, formando esse ovinho. O ovinho fecundado ele vai desenvolver, né, e formar uma larva, que é o girino, essa larvinha aqui. Essa larvinha ela vai sofrer a metamorfose para se transformar no indivíduo adulto. É uma das metamorfoses mais complexas da natureza. Então, a larva ela é aquática. Então, o sapo, né, ou as rãs e as pererecas, os anfíbios de modo geral, se eles não têm um ambiente aquático, eles não conseguem se reproduzir. Então, ao longo dessa metamorfose, a larva ela vai perder algumas das características aquáticas para ela poder viver também no ambiente terrestre. Uma das características, né, que tem o processo todo da metamorfose, né, do ovo até o indivíduo adulto, elas vão perder a cauda, que é o rabinho, que ajuda ela a nadar quando ela é aquática, ela vai perder isso, né, ao longo da metamorfose, ela vai perder as brânquias, né, que atuam na respiração na água, e vão ganhar pulmões. Né? Então, elas perdem a cauda e ganham perninhas, e perdem as brânquias e ganham pulmões que retiram o oxigênio do ar. Os répteis, como eu falei, né, os répteis, vamos chamar de répteis as tartarugas, os crocodilos, os lagartos e as serpentes, mas o mais correto seria a gente falar das aves também. Aqui tem um cladograma representando a evolução desses grupos, né, que está os anfíbios, e aqui tem uma palavrinha, amniota. Provavelmente, ao longo da nossa história evolutiva, surgiu essa estrutura que é chamada de amnion, né? Os anfíbios, eles botam ovos. Só que como é o ovo de um anfíbio? É super sensível, né? Então, ele não tem casca dura. Então, é um ovo que precisa estar na água para ele manter hidratado e protegido. Já nesses animais aqui, né? Nos mamíferos, nos répteis e nas aves, surgiu essa estrutura que é o amnion. O amnion é uma bolsa, uma membrana, uma bolsa, cheia de líquido. Esse líquido ele tem água e tem nutrientes. Isso vai proteger o embrião contra o dessecamento, ou seja, não vai deixar o embrião desidratar. Além disso, esses ovos aqui, né, nos répteis e nas aves, ganharam uma casca calcária, uma casca grossa. Né? Então, esses répteis, eles conseguiram deixar definitivamente o ambiente aquático. A reprodução ela é sempre interna, então o macho sempre deposita o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. E além disso, não tem larva, né? E o ovo vai ter essa casca dura, essa casca calcária que vai proteger. E também vai ter esse amnion, que é um líquido, né? O líquido amniótico, que vai proteger o embrião contra o dessecamento. Então, são amniotas, né? Que tem esse amnion com líquido amniótico. Répteis, de modo geral, as aves e os mamíferos. Como eu já havia mencionado, né, nos répteis a fecundação é sempre interna, o desenvolvimento é direto, não existe larva, né?
Então, já sai de uma tartaruguinha, sai uma tartaruguinha igual ao indivíduo adulto, né? Cobra a mesma coisa, lagarto, crocodilo, todos eles, os filhotes já se parecem com os indivíduos adultos. A grande maioria é ovípara, como eu mencionei, né? Eles botam ovos e o ovo tem essa casca calcária, o que permitiu com que eles saíssem da água, né? Não dependessem mais da água para a reprodução. Algumas exceções são cobras, né? Algumas serpentes, elas podem ser ovovivíparas ou vivíparas. Olha só que bacana, já nasce uma cobrinha parecida com a adulta. Os répteis têm vários comportamentos para o acasalamento, né? Mas a fecundação ela é sempre interna, então o macho ele tem que convencer a fêmea de que ele vai depositar os espermatozoides dentro do corpo dela. Então existem várias técnicas para isso, né? Várias estratégias vão ser utilizadas pelos machos para convencer a fêmea de acasalar, né? A fêmea ela vai ter uma escolha, ela vai escolher qual macho pode fecundar os seus óvulos, o que não é possível quando a fecundação é externa, está lá na água, porque a espermatozoide pode fecundar. Agora aqui desse jeito, não, né? Então, existem várias estratégias reprodutivas, né, em que os machos eles vão convencer a fêmea do acasalamento. Existem técnicas, né, crocodilos e jacarés que emitem alertas, é como se eles cantassem, né? Existem lagartos que vão mudar de cor. Então, existem várias formas com que eles convencem as fêmeas para se acasalar. Como eu falei, a maioria é ovípara, então ela vai botar esses ovinhos aqui em tocas ou buracos na areia. Muitas espécies abandonam esses ovinhos, elas colocam os ovinhos aqui em terra e vai embora, é o caso das tartarugas. Outras espécies, elas cuidam, né? Então elas colocam os ovos e ficam cuidando desses ovos até que os filhotes eles sejam maiores e já tenham capacidade de sobreviver sozinhos, nós chamamos isso de cuidado parental. Então muitos jacarés, crocodilos e serpentes, eles cuidam dos ninhos e cuidam os filhotes, defendem esses filhotes, defendem os ovos. Então, quando a gente fala em crocodilo, né, a gente descobre, a gente pensa que eles são maus, e não são excelentes mães, né? A maioria dos ataques por jacaré e serpente é quando elas estão protegendo os filhotes. Né? Elas protegem os ninhos com unhas e dentes. Os dinossauros, né? Então, como a gente sabe, né, os dinossauros eles também são répteis que surgiram muito antes dos répteis que a gente tem hoje. Né? Então, eles tinham né, comportamentos semelhantes aos dos répteis atuais. Então, fecundação interna, desenvolvimento direto, não tem larva. Ovíparos, né? Embora alguns cientistas acreditem que algumas espécies poderiam ser vivíparas, né? Mas eram ovíparos de modo geral. Aqui tem alguns fósseis de ovos que já foram localizados. E as aves, elas descenderam de um grupo de répteis, né? A gente tem fósseis que comprovam isso. A gente tem várias características incomuns entre muitas espécies de aves e dinossauros que foram extintos, né? Então, as aves, elas vêm de um ancestral que era réptil, né? Que era um ancestral que era dinossauro. As aves, elas também têm períodos de acasalamentos complexos, né? Então, os machos, eles têm vários rituais para convencer as fêmeas de se acasalarem. O ovo das aves, né? Como o ovo de todo réptil, né? Vai ter uma casca dura, calcária, mas ela é porosa, então ela permite a passagem de ar, vai proteger o embrião contra impacto, contra desidratação. Ela possui um saco vitelino, né? Que é essa parte aqui que fornece alimento e nutrição para o embrião. E o albúmen é a clara, né, do ovo que a gente vê. Aquilo é o albúmen. O albúmen nutre o embrião à medida que ele for germinar. E, como todo amniota, também vão ter o amnion, que vai proteger o embrião contra a desidratação. Então, de novo, né, quem é amniota? São os répteis, as aves e os mamíferos. Por quê? Porque eles têm uma membrana onde ela é preenchida com líquido amniótico que protege o embrião contra a desidratação durante todo o seu desenvolvimento. Nas aves, o cuidado parental é bastante comum, né? Embora assim, a gente tenha várias milhares de espécies de aves diferentes, né? Com técnicas diferentes, mas de modo geral elas cuidam dos seus filhotes, elas cuidam dos seus ninhos, né? Dos seus ovos. Poucas espécies não fazem ninhos. E o número varia, né? Então varia de uma espécie para outra. Algumas têm poucos filhotes, outras têm mais filhotes. Então existe uma infinidade, né, de tipos diferentes de cuidados parentais que ocorrem nas aves. E chegamos no último grupo, que é o grupo dos mamíferos, né?
Os mamíferos, obviamente, eles têm fecundação, que ela é interna, o macho tem que depositar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Na maior parte dos mamíferos, o embrião ele se desenvolve dentro do corpo da fêmea. E após o nascimento, todos os mamíferos são alimentados com leite materno, que vão ser produzidos por glândulas mamárias que estão presentes nas fêmeas, né? Então, aqui, olha que cena bacana, que cena bonita, né? Um golfinho mamando, né? O golfinho é um mamífero, a baleia é um mamífero, então todos os animais, eles mamam, né? O ornitorrinco é um mamífero. Então, todos os mamíferos, eles possuem pelos e glândulas mamárias, né? Que vão servir de alimento para os seus filhotinhos. Os mamíferos, eles são separados em grupos, né? E um dos maiores grupos é o que possui placenta, né? Então, no início do desenvolvimento do embrião, a maioria dos mamíferos tem a placenta, que é essa estrutura aqui atrás, né? Esse é o cordão umbilical. O cordão umbilical une, né, o embrião desenvolvendo a placenta, e a placenta é o que permite a passagem do oxigênio e nutrientes do sangue da mãe para o sangue do embrião. Então, é a placenta que vai conectar a mãe com o filhote, né? Então, aqui eu coloquei a placenta em espécies que são bem diferentes, né? Mas o processo é o mesmo. Coloquei aqui para o Homo sapiens, que é a nossa espécie, para uma espécie de elefante e para um golfinho. Como todos eles são mamíferos placentários, a gente tem aqui a presença do cordão umbilical e da placenta, né, que é onde vai passar o oxigênio e os nutrientes da mãe para o embrião. Então, esses são os grupos, né, dos mamíferos, são os monotremados, o ornitorrinco e a équidna, é a linhagem mais primitiva dos mamíferos, então são os mamíferos que estão na Terra há mais tempo. Os marsupiais vieram depois, né, dos monotremados. Os marsupiais têm essa bolsa, né, que a gente chama de marsúpio, onde o filhotinho vai ficar para terminar o seu desenvolvimento. E os placentários, que são aqueles que vão ter placenta e cordão umbilical. Aqui só um pouquinho, né, falar sobre os mamíferos monotremados, como eu mencionei, a linhagem mais antiga. Eles ocorrem em poucas regiões do planeta, né, só na Austrália, Tasmânia e Nova Guiné. Nós temos como representantes apenas os ornitorrincos e as équidnas, né? Esse bicho parece um porco-espinho, ele é bem diferente. Também tem pelo, também produzem leite, mas olha aqui uma característica super diferente. As fêmeas, elas são ovíparas, né? Então, são mamíferos que botam ovos. Ele tem pelo, mas nasce de um ovo, né? Então, ela nasce, ele cuida desse ovinho e ela vai mamar aqui, né? Ele nasce e vem aqui a ser amamentado. Só que ela não tem mamilos, né? Diferente de todos os outros mamíferos que têm uma estrutura diferenciada no corpo para amamentação, o leite ele escorre das glândulas diretamente. Então o bichinho ele vai lambendo aqui, né? E a amamentação vai ser bem diferente dos outros mamíferos. Além disso, os monotremados, eles têm a presença de um bico córneo, né? Isso daqui, esse bico muito diferente. Os dentes, eles ocorrem apenas nos filhotes, os adultos eles não têm filhote, não têm dentes. Não tem pavilhão interno dos ouvidos, que é uma estrutura que está presente em todos os outros grupos. Como eu mencionei, não tem mamilo, então o filhotinho ele tem que ir lambendo aqui, né, o leite que escorre do corpo da fêmea. E botam ovos, né? Então existem umas brincadeirinhas. Ah, o ornitorrinco mais parece uma ave do que um mamífero. Não, né? Ele não parece uma ave. Até porque não é só a ave que bota ovo, né? A gente tem todos os répteis botam ovos, os dinossauros botavam ovos. Então, provavelmente é uma característica que esse grupo de mamíferos herdou do nosso ancestral, né? Então, antes de ter dinossauro, antes de ter ave, tinha um ancestral que unia todos esses animais. Então, essa característica de botar ovos, né, ela foi herdada desse ancestral. Então, essa é uma linhagem muito antiga, né? Ele não vai ter pena, não tem nada disso, né? O bico são semelhantes. As tartarugas também têm bico, né? É uma outra característica evolutiva diferente. Os marsupiais, eles vão ter, né, o embrião, eles não botam ovos, o embrião ele desenvolve dentro do útero materno, só que a placenta é muito pouco desenvolvida ou ausente, então quase não tem placenta. E os nutrientes vão ser transferidos direto, né, do útero da mãe para o filho. A gestação é muito curta, o embrião ele nasce, né? O filhotinho ele nasce ainda nesse estágio, então bastante prematuro. Eles nascem super prematuros, aí eles saem aqui, nascem, né? E entram dentro dessa bolsa, que é uma estrutura, né? Onde ele vai ficar dentro e ele vai ficar aqui mamando, onde ele vai terminar o seu desenvolvimento embrionário.
ele vai terminar o desenvolvimento embrionário dentro do marsúpio, que é essa bolsa aqui. Então, todos os cangurus são marsupiais, né? Existiam inúmeras espécies de marsupiais que foram extintas ao longo do tempo. Hoje existem as koalas, os cangurus, os gambás aqui no Brasil. Esse gambá que não tem nada, não é aquele gambá, né, que solta o odor mal cheiroso, não tem nada disso, né? Aquela outra espécie diferente, não é aquele preto e branco que a gente vê nos filmes dos Estados Unidos. O gambá brasileiro é esse daqui, não vai soltar, né, nenhum líquido fedorento em você, né? Ele é um marsupial parecido com o canguru. Então, no Brasil, a gente tem os gambás e temos as cuícas, que são esses bichinhos aqui. Então, todos eles vão guardar aqui dentro do marsúpio os seus filhotinhos para que terminem o desenvolvimento embrionário. E o último grupo de mamíferos, né? Os placentários, que são aqueles, né, que têm a placenta. Eles têm o embrião, ele vai se desenvolver dentro do útero materno, então durante todo o período de gestação é dentro do útero materno, a placenta é muito bem desenvolvida. Coloquei aqui um exemplo, né? A gestação, então, ela vai ser longa, né, de acordo com a espécie, mas ela é muito mais longa do que quando comparada com as outras espécies de mamíferos não placentários, né, ou com espécies que não são de mamíferos. A gente tem que comparar também com o tamanho do animal, né? Um bichinho pequenininho precisa de menos tempo para desenvolver, um bicho grande precisa de mais tempo para se desenvolver. Os ratos, que são pequenininhos, cerca de 21 dias é o suficiente. Cães e gatos, em torno de 60 dias. Elefante é quase 2 anos, porque o animal é grande, né? Então, dentro do útero, o embrião também vai ser envolvido pelo ânion, né? Então, a gente vê aqui que ele está imerso nesse líquido amniótico. Eu coloquei a imagem de um parto, né? Então, a elefante ela está dando à luz. Aqui a gente vê que ele está dentro de uma bolsa. Essa é a bolsa de líquido amniótico. É esse líquido aqui que o bebezinho fica dentro, ele fica imerso. E, além disso, tem a placenta com o cordão umbilical, né? A placenta, aqui a placenta, o cordão umbilical conectando com a placenta dentro do líquido amniótico. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios do capítulo 7, né, que é sobre esse tema de reprodução animal, são os exercícios de 1 a 7. Qualquer dúvida, podem me enviar.